ao meu canal. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. É a técnica já bem conhecida, que é a técnica empilha e corte, e o falso viés, que inclusive dá para ser usado como dupla face. Então você dá para usá-lo dos dois lados. Vamos à aula. Então, vamos fazer os cortes desta primeira parte do nosso joguinho americano, tá? Estou usando 5 tecidinhos natalinos. Estou usando 5 tecidos de 34 por 24. Como eu disse para vocês, essa é a primeira parte do nosso jogo americano, que nós vamos fazer o empilha e corte, que é uma técnica onde a gente já, depois de montado, já tem praticamente as 5 peças do jogo americano. Então, eu já tracei mais ou menos um risco aqui, que acho que dá para vocês perceberem. Agora eu vou cortar. Lembre-se que o corte, ele tem que ser preciso. Então, é bom que você consiga fazer de uma vez só. Prontinho. Aqui está nosso corte. Agora nós vamos montar 5 combinações diferentes usando os tecidinhos. Então, do primeiro montinho, eu pego a de cima, a primeira parte. Deixa eu virar um pouquinho aqui para vocês. Do primeiro tecidinho, eu pego a de cima. Do segundo montinho, eu pego a segunda. E do terceiro montinho, eu pego a terceira. Deste montinho, eu pego a quarta, a terceira, aliás, né? Não a quarta, e deste montinho eu pego a quinta, e assim nós vamos fazendo. Aqui tá um designer já prontinho, olha. Montei as minhas 5 peças. Esses serão o centro do meu joguinho americano, que já estão montadinhos. Agora nós vamos para a costura para unir essas peças. Agora vamos montar o centro do nosso joguinho americano. Nós vamos primeiro montar na horizontal todas as peças. Depois a gente vem pela vertical. Já vamos montando uma atrás da outra. Já pego a próxima.
Agora eu separo. E volto no mesmo lugarzinho. Agora a gente vai montar na vertical. Só um detalhe, não é preciso bater as costuras. Se não ficar certinho, tudo bem, não tem problema. Então, nós vamos deitar, vamos unir as pontinhas. Podemos até pôr um alfinete. Em cada uma das pontas, para facilitar. E os tombamentos da costura, a gente deixa uma para um lado e uma para o outro, para não ter acúmulo de costura aqui neste lugar. Então por isso que eu nem passo, eu deixo agora para mim dobrar as costuras aqui. Então a gente deixa uma para um lado e uma para outro e vamos costurar. Dou uma olhadinha, ver se está certinho. Nessa posição. Ó, elas não vão bater, vai ficar um dentinho entre uma e outra, mas isso não tem problema, tá? Dobro e vou juntar a outra parte. Faço a mesma coisa, viro pelo lado avesso. Agora eu já sei que esta costura está deitada nesse sentido, então eu arrumo e deito, certo, bem as pontinhas. Como eu sei que essa já está para cá, eu deito essa outra para o outro lado e passo a costura. Prontinho, está montadinho. Agora, vocês estão percebendo que aqui deu um dentinho de diferença. Tem alguns lugares que fica certinho. Então, a gente vai para de corte e acerta, deixa ele todos no mesmo tamanho. Então, a gente já faz isso com todos. No caso, o meu são 5, já faz com os 5 que a gente montou. Vai na placa com o cortador e uma régua e dá uma refilada para deixar tudo certinho, todos do mesmo tamanho. Vamos pro ferro, a gente passa acompanhando a posição que nós deixamos aqui, ó. Então, nenhuma costura encontra com a outra. Cada uma fica para o seu lado. Agora aqui nós vamos colocar uma moldura, uma borda. Neste caso aqui, eu vou colocar uma borda de 6 centímetros, tá? Eu
vou fazer ele muito grande, então eu vou colocar, independente do tamanho que ele vai ficar, vou colocar uma borda de 6 centímetros. Se você quiser um determinado tamanho, por exemplo, se quiser pôr uma borda aqui de 8 centímetros, que fique na medida certa com 8 centímetros, aí você corta. Se você estiver usando máquina industrial, 1 centímetro a mais já é o suficiente, porque é meio centímetro a costura da máquina industrial, do pezinho da industrial. Então, se você quer com 8, você corta a faixa com 9 centímetros. Se for numa máquina doméstica, que é 0,75, então você acrescenta 1,5 centímetro. Então, se for a borda de 8, você corta com 9,5, tá bom? Então, o meu, independente do tamanho, eu vou colocar uma borda de 6. Eu viro no lado avesso e coloco a borda. Ah, outra coisa, eu não vou colocar borda em cima e depois borda dos lados, ou ao contrário, borda dos lados depois em cima. Eu vou fazer numa rotação, eu vou pôr uma em seguida da outra, tá? É uma outra maneira de colocar borda e fica bem legal. Então, o que eu faço? Eu vou colocar primeiro a borda, depois eu venho com o trabalho por cima. Aí eu costuro. Então, eu tô começando pela lateral menor. Porque assim não corro o risco de mudar o direcionamento do tombamento da minha costura. Então, assim facilita mais. Agora eu venho aqui, eu dou uma dobradinha, sobrou um pouquinho, eu dou uma dobradinha e corto o excesso. Já posso fazer até nesse lado aqui que eu comecei. Deixei um pouquinho, mas muitas vezes não precisava deixar. Aí eu já venho, já corto bem paralelo. Abro a minha costura pro lado da borda, aqui. Agora eu vou começar da borda a outra para a horizontal, a de cima. Então, eu venho com a borda por baixo e vou começar a costurar na borda que eu já tinha pregado. E costurando pelo avesso, fica muito fácil. Olha, a costura sempre deitada pro lado da borda, porque aqui tem muito menos costura. E assim fica fácil para a gente visualizar o direcionamento das costuras. A minha tira já estava mais ou menos no tamanho. Olha, aqui pelo menos ficou um pouquinho só. Que não dá nem para dobrar. Puxo a barra e se você já tem um ferro pertinho, quiser já dar uma passadinha, tudo bem, tá bom? Agora eu giro, coloco uma outra barrinha e vou costurando.
aqui já sobrou um pouquinho, então eu dou uma bem paralelo e já corto aqui mesmo. Aqui também eu pus um pouquinho a mais. Abro. E vou para a última borda. Vou colocar bem certinho já, que assim eu corto só de um lado. Deito costura pro lado da borda. Aqui, ó, ficou aquele dentinho, então eu já vou, como eu não tirei, eu já vou tirá-lo aqui na hora que eu estou costurando. Prontinho. A nossa bordinha tá colocada. Agora, se precisar, eu vou na placa, eu já dou uma refilada, deixo certinho, que é agora para a próxima etapa a gente receber a manta e o forro. Eu vou ensinar vocês o falso viés, tá? Que é uma maneira diferente da gente colocar o viés na peça. Então, eu já tenho uma outra aqui, inclusive com montada. Ó, ela já passei, cortei, refilei bem os excessos, passei muito bem passada, agora sim, abri muito bem as costuras e coloquei em cima de uma manta R1, aqui eu estou usando o R1, mas também poderia ser a R2. E cortei no tamanho exato do meu topo. A manta no tamanho exato dele. Fiz uma marcação de 1 centímetro a volta toda. Por quê? Nós vamos fazer o falso viés. O falso viés, ele já é feito com o forro. Então, por exemplo, se a pessoa quer quiltar a peça, ela pode fazer um quilt livre, pode fazer um quilt reto, um quilt com réguas, só que até essa marcação de 1 centímetro. Por quê? Porque nós vamos dobrar o falso viés. Então, nós teremos uma costura aqui. Então, não fica legal a gente passar o quilting para o quilting vir ultrapassar esse espaço da costurinha do viés, que é um falso viés. Então, marca-se 1 centímetro e aqui nesse meio o quilting é feito da maneira que a pessoa escolher. Aqui eu vou fazer um quilting na máquina mesmo, um quilting reto. Eu tô usando uma linha verde, uma linha trilobal, que é a linha que a gente usa para quilting, que é uma linha um pouco mais brilhante, e na bobina eu estou usando a mesma. Cortei o forro a volta toda com 2 centímetros a mais que o topo, que o trabalho. Outra coisa, quem gostar e preferir, antes de colocar no forro, a hora que colocar a manta, passa uma costurinha de segurança na volta, antes de colocar o forro.
assim fica bem firme o topo do trabalho com a manta, tá bom? Então eu vou, então, o forro, então, a gente corta ele com 2 centímetros a mais do tamanho da toalha. Então, independente do tamanho que for, é sempre 2 centímetros. A não ser que você queira um viés mais largo. Então, você tem que deixar... Eu vou fazer de 1 centímetro. Um vai ser a vira e mais um que vai ser o viés. Mas se você quiser fazer um viés de 4, então você vai virar 2 e virar mais 2. Eu vou fazer um quilting só para essa peça ficar completa. Eu vou fazer, a partir dessa costura, um pé de máquina. Aí eu vou fazer aqui e aqui um pé de máquina. Dentro eu vou costurar na vala. O que é costurar na vala? Costurar paralelo à costura que nós fizemos para emendar. Outra opção, pode usar na máquina doméstica os pontos decorativos, fica bem legal. Então, faz todas essas costuras com pontos decorativos. No caso aqui, toalhinha de Natal, então pode usar uma linha dourada, uma linha prateada, uma linha mesclada. Tem N opções. Outra coisa, nunca deixar de fazer qualquer tipo de quilting ou de costura. Por quê? Isso aqui é uma peça que a gente lava muito. Então, se a manta não estiver bem presa ao topo e ao forro, na hora que lava, ela começa a embolar de um lado, embolar do outro. Então, quanto mais quilting tiver na peça, é bem melhor. A toalhinha fica sempre retinha, mesmo que você lave, depois você quase não precisa nem passar, porque ela fica sempre reta, sempre bonita. Ao contrário, se você não quiltar, prender só aqui, isso daqui, a hora que lavar, vai se soltar. A manta não vai ter aquela resistência, então vai se soltar e não vai ficar legal. Então, seja de qual maneira fizer, ou com quilting, ou com costura reta, ou com quilting reto, ou com ponto decorativo, o importante é prender esta parte aqui e deixar ela bem presa. Eu vou fazer só uns pedaços para não... Só para demonstrar para vocês antes de eu fazer. Ó, um lado do pezinho paralelo ao vermelho. Aí a agulha vai entrar bem na costura que nós fizemos, tá bom? Eu gosto de aumentar um pouquinho o ponto também. Eu tô usando uma linha verde, ela vai dar um brilho. Ó, bem rente. Com a borda. Costura devagar.
por baixo já tá ficando presinho também. Agora eu vou fazer mais esse pedacinho aqui e vou subir. O importante é não pegar na borda verde. Agora aqui, ó, como nós viramos tudo para esse lado, ó, nós vamos pela lateral, bem encostadinho. Eu vou tirar da máquina só para mostrar. Nossa, não estou enxergando a linha de baixo. Ó, deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês verem. Tá? Olha, a costura foi dobrada para cá, então eu costurei do lado. Então isso faz em todas as costuras. Essa aqui de cima, que começa aqui na lateral, eu vou começar a costura no meu risco que eu coloquei, na minha marcação de 1 centímetro, tá? Só que eu vou fazer aqui um pezinho de máquina, ao contrário da outra. Vou posicionar a lateral do meu pezinho e vou seguir com essa lateral. Então, ela vai ficar... Eu paro aqui, corto a linha de baixo e puxo a linha para cima. Ó, fiquei com as duas linhas para cima, para não ter aquele bololô de linha aqui embaixo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar, por hora, eu vou dar um nozinho. Depois eu vou sempre, toda vez que você parar, para como aqui vai ficar, para não ficar um avesso muito feio, toda vez que você parar a costura, você puxa a linha de baixo, deixa as duas para cima. Que agora nós vamos dar um nozinho e nós vamos depois enfiar esta linha entre a manta e o topo. Aí ela vai ficar arrematadinho ali dentro. Agora nós vamos pro falso viés. O que nós vamos fazer? Eu, como tenho um pouquinho mais de prática, eu viro, eu não passo. Mas se quiser, vai no ferro, marca a primeira dobra, a volta toda. A primeira dobra vai encostar no topo do trabalho. Certo? Então, vai no ferro e marca a primeira dobra. Aí, em seguida, dobra por cima do trabalho, que seria o outro 1 centímetro. Aí eu coloco ou alfinete, ou aqueles prendedorzinho e vou até no finalzinho. Chegando aqui no finalzinho, o que eu faço? Eu faço o cantinho nitrado. Ó, cheguei, agora eu viro
faço um triângulo, dobro de novo o meu primeiro 1 centímetro e dobro por cima e coloco um alfinete, aí tem aqui, ou coloco o prendedor, que ele facilita mais. Aí, continuo. Quem quiser deixar uma dobra maior, também pode. Aí eu dobro até chegar no outro cantinho. Chegando aqui, mesma coisa. Deixa eu posicionar assim. Eu faço um triângulo, dobro a primeira dobra e dobro a segunda dobra. Olha, ele fecha certinho. Fica o cantinho mitrado certinho. Agora a gente vem e costura na máquina. Vou começar nesse aqui. A gente faz essa costura, tem que ser uma costura bem, com bastante tranquilidade, porque nada mais é que o acabamento do joguinho americano. Só que facilita bastante. Não ter que pregar o viés à parte. É uma maneira diferente. Ó, aqui eu venho, acerto bem o cantinho. Viro. Chego bem no cantinho, viro, ajeito bem o viés, e vamos costurando .
até o final. Eu já prefiro fazer a dobra na hora que eu estou costurando, que eu acho que é muito mais fácil. Eu dobro a minha outra, faço a minha primeira dobra e já dobro. Ó, ele já fica certinho, aí eu paro com a agulha bem no cantinho e viro. Faço a primeira dobra e já faço. Ele já vem certinho no lugar. Ela fica desse jeitinho. Esse é o avesso, que inclusive dá para ser usado como dupla face. Então, você, duas pecinhas prontas já, que eu já terminei, para mostrar para vocês.